Certo? Bom, mas voltando agora à nossa sequência, nós temos o seguinte. Esclarecido isso, só pegar uma água aqui agora. Portanto, só lembrando, tá? O IRDR da quarta região, que vocês também podem provocar um igual, sobre o LOAS, a presunção é absoluta se a renda for abaixo de 1/4 do salário mínimo. Portanto, se aqui vocês também estiverem enfrentando esse problema, a resposta será o IRDR, o qual, repito, vocês podem provocar um incidente, ainda que somente tenha um processo nos juizados, que não tenha um processo no TRF. Não precisa ter processo no Tribunal Regional para provocar esse incidente de resolução de demandas repetitivas. E esse incidente, só para fechar o raciocínio, ele tem previsão no artigo... Deixa eu ver se está aberto aqui. Salvo engano, 976 do Código de Processo Civil, tá? Caso vocês queiram dar uma conferida, o que é esse RDR, que eu estou lhe sugerindo, leiam o artigo 976 do Código de Processo Civil, que traz de forma bem sucinta: é cabível a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente. Quais são os requisitos para você propor um incidente? Efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. E haja risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então é só o que nós temos no direito previdenciário. Eu estou tratando do LOAS, mas tem várias outras situações que vocês poderiam buscar também esse RDR. Por exemplo, só para também trazer outra hipótese, para não ficar restrito ao LOAS. Vamos imaginar que vocês, porventura, pegassem um dia alguma causa envolvendo trabalhar um segurado especial. Tá? Um segurado especial. Aí chega lá no dia da audiência, as testemunhas são favoráveis, entretanto o juiz nega o benefício porque diz: olha, eu vou negar porque você tem muito poucas provas materiais. Você tem muito poucos documentos apontando que você é agricultor. Então julga improcedente o seu pedido. Certo? Acontece que para esse contexto, em que se entende em um benefício rural que há poucas provas, qual é a orientação do STJ em sede de recurso repetitivo? O STJ entende que, quando for, por exemplo, a aposentadoria por idade de trabalhador rural, segurado especial, e se entender que não há provas materiais bastantes, a sentença deve ser de extinção sem resolução do mérito, e não pela improcedência. Qual é a consequência prática disso? Se é pela improcedência, vai formar coisa julgada material e você não vai conseguir renovar, como regra. Se for sem resolução do mérito, só vai se formar coisa julgada formal, não material. Portanto, você terá uma nova oportunidade de juntar novas provas e assim ter uma segunda chance. Certo? Então, nesse caso, imaginemos que nos juizados, como acontece, normalmente eles não seguem essa orientação do STJ. Eles julgam improcedente mesmo. Se não tiver início de prova material razoável, eles julgam improcedentes. Se fosse numa vara federal comum, vocês poderiam dizer isso: olha, o STJ decidiu em sede de recurso repetitivo que, diante da conclusão pela ausência de início de prova material, a sentença não deve ser de mérito, o julgamento não deve ser de mérito, deve ser sem julgamento do mérito, para evitar coisa julgada material. Bom, mas nos juizados isso não acontece, isso é fato. O que vocês poderiam provocar para discutir essa situação? Um IRDR. Se vocês juntarem várias provas, vários processos, várias sentenças, onde nós temos dizendo uma situação como essa, ou seja, onde você demonstre que há uma efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, qual seja, de que maneira deve ser a sentença proferida numa situação como essa. A tese só seria essa: quando não houver prova suficiente, segundo a conclusão do juiz, qual é a sentença a ser proferida, com ou sem julgamento de mérito? Se vocês demonstrarem que há inúmeros julgamentos em sentido totalmente diverso,
E que, certamente, ao tempo em que há decisões que permitem a renovação, outras não, nós temos ofensas, sem sombra de dúvidas, à isonomia. Porque se torna uma loteria. Dependendo para onde cair o seu processo, você vai ter ou não uma segunda oportunidade. O TRF1, por exemplo, o nosso TRF, ele tem reiterados julgamentos dizendo que, quando não houver provas, eles autorizam sempre ao final a ideia. Olha, a coisa julgada que se forma aqui é secundo eventum litis. Ou seja, é possível você renovar essa discussão. O TRF tem esse posicionamento. E eu vou lhes provar isso agora. Já visto isso, olha só qual é a orientação do nosso TRF1 a respeito disso. Então, se vocês pegam decisão do juizado sobre essa mesma situação e confrontam com a orientação do TRF1, vocês estão autorizados a promover esse incidente. E a decisão que o TRF decidir, repito, toda a primeira região vai ser obrigada a seguir. Todos os 13 estados e o Distrito Federal vão ser obrigados a seguir. Então, um processo que você movimente, uma petição que você atravesse, você vai resolver a vida aí de algumas dezenas de milhares de pessoas. Para um lado ou para o outro. Pelo menos se tem um comportamento só. E aí você tem como se planejar. E não contar com a loteria. Torcer para cair para juiz tal, porque pode ser que eu ganhe. Se cair para o outro, eu vou perder. Então, qual é a lógica disso? O nosso TRF1... Vamos aqui em jurisprudência. Pesquisa de jurisprudência. E vou lhes mostrar agora. Então vamos lá procurar acórdãos do TRF, onde nós temos essa configuração. Vamos botar aqui aposentadoria, idade rural e ausência. Vamos usar o teclado virtual de novo aqui para botar. Pô, que negócio de rosca. Oi? É porque aqui não está aceitando botar o chapeuzinho aqui, ó, o círculo. Vamos lá, vou aprender nesse negócio aqui, não é possível. Não, desisto. Ausência, início e prova e material. Vamos ver se vai mesmo sem acento aqui. Bom, só 7.000 processos. Vamos ver aqui. Não é o caso, deixa eu ver aqui. Não, tem hora que insiste mesmo aqui, então vamos lá. Secundum e eventum litis. Vamos pegar uma decisão aqui da segunda turma. Olha só, uma decisão do nosso TRF a respeito dessa discussão que eu estou lhe dizendo. Não há início de prova material para comprovar o exercício de atividade rural. Qual é o entendimento do nosso TRF1 diante de uma situação como essa? Tá? Vou lhes mostrar agora de forma breve. Uma decisão foi publicada agora em fevereiro de 2018. Olha só. Previdenciário, processual civil, aposentadoria por idade, trabalhador rural, ausência de início de prova material em nome próprio.
Marido trabalhador urbano, prova exclusivamente testemunhal, inadmissibilidade. Sentença proferida no âmbito da vigência tal. Vou direto para o item 2, tá? Reconhecimento do tempo de serviço prestado na condição de trabalhador rural exige início de prova material. Conforme nós já sabemos e vimos aqui algumas vezes, para provar tempo de serviço, seja urbano ou rural, há necessidade de você ter início de prova material mais prova material. Mencionamos a súmula 149 do STJ e do TRF1 nós temos a súmula 27, também já citada aqui. Então, reconhecimento de tempo de serviço prestado na condição de trabalhador rural exige início razoável de prova material. É inadmissível prova exclusivamente testemunhal. Conforme o documento apresentado pela parte autora, constata-se que o requisito da idade mínima foi atendido, pois contava com idade superior à exigida quando do ajuizamento da ação. Não são consideradas como início de prova material da atividade campesina, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. Documentos confeccionados em momento próximo ao ajuizamento da ação ou do implemento do requisito etário, documentos em nome dos genitores, quando não comprovado o regime de economia familiar, e caso a parte postulante tenha constituído núcleo familiar próprio, certidões de nascimento da parte requerente de nascimento dos filhos sem constar condição de rurícula dos nubentes e dos genitores, declaração do exercício de atividades providas de homologação pelo órgão competente, a qual se equipara a prova testemunhal, certidão eleitoral, sindicato e demais provas que não trazem a segurança jurídica necessária à concessão de benefício. A parte autora não se desincumbiu do ônus de apresentar documento em nome próprio que configure início de prova material, documental, da atividade rural. A documentação trazida aponta a qualificação de rurículo do cônjuge. No entanto, a prova nos autos, comprovando que o marido da autora possui extenso vínculo de atividade tipicamente urbana. A consideração, a condição de trabalhador urbano do marido invalida o documento apresentado como início de prova material de sua atividade rural. Impossibilidade de concessão de aposentadoria por idade rural fundada em prova exclusivamente testemunhal. Item 7, e o que eu chamo a atenção de vocês. A coisa julgada opera secundo eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação do pedido ante novas circunstâncias ou novas provas. Ou seja, embora julgado improcedente, mas como foi pela ausência de prova material, o próprio TRF admite você renovar a discussão. O que a gente não verifica nos juizados especiais federais. Então, ao tempo em que você pegar várias decisões como essa e demonstrar que nos juizados a orientação é outra, embora o STJ tenha dito que sempre que se entender pela inexistência de início de prova material, a sentença deva ser sem resolução do mérito, vocês podem provocar o TRF1 dizendo: TRF1, uniformize em toda a primeira região por meio de um IRDR, afinal, de que maneira deve ser proferida a sentença quando se entender pela ausência de início de prova material. Deve se formar ou não coisa julgada material. Ou seja, qual linha deve prevalecer, a do STJ ou dos juizados? Em suma. E aí não tem a menor dúvida em lhes afirmar, prevalecerá essa hipótese aqui, e a partir do momento que o TRF1 decidir, toda vez que se enquadrar numa situação como essa, e que se entender que não há início de prova material, o juiz estará atrelado a essa conclusão do TRF. E, portanto, vocês teriam, ou a parte teria, uma nova oportunidade, em razão de não ter se formado a coisa julgada material e somente formal, só naquele processo, não impedindo uma rediscussão. Tá? O que é de grande valia, no meu entender, para o segurado. Certo? Até mesmo porque, olha só, se fosse numa vara federal comum, como é o caso desse processo que chegou até o TRF, se depois de 1, 2 anos depois da sentença ou do trânsito em julgado, a segurada, por exemplo, nesse caso, descobrisse novos documentos, o que ela poderia fazer com esses novos documentos? Que pudessem atender a esse comando aqui. Ela poderia entrar com ação rescisória. Inclusive, agora o prazo não é só mais de 2 anos. Qual é o prazo agora para você encontrar um documento novo e entrar com ação rescisória? Sabe me dizer? Era 2. E agora? Eram 2. Agora são... Oi? Para juntar documentos.
Deixa eu pegar bem aqui a resposta para lhes dar. Cinco anos. O que eram 2 agora são 5. Se a fundada ação rescisória, no inciso 7º do artigo 966, o termo inicial do prazo será a data da descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 anos contado o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Então, para propor ação rescisória em razão da descoberta de novos documentos que poderiam servir, por exemplo, como início de prova material, não são somente mais 2 anos, e sim até 5 anos para você descobrir essa nova prova. Lembrando que no âmbito dos juizados não cabe ação rescisória, então nós teríamos esse outro obstáculo lá, razão pela qual é de suma importância que se reveja essa orientação nos juizados acerca da forma com que a sentença deve ser proferida quando se deparar com a ideia de que não há início de prova material a demonstrar a qualidade de segurado especial. Tá? Então fica aí só a título de exemplo essas duas situações que vocês poderiam provocar o IRDR com base no artigo 976 do Código de Processo Civil. Certo? Bom, mas vamos lá agora, prosseguindo. Vamos já para o nosso intervalo, tá? Em alguns minutos a gente faz. Então, é o seguinte. Alguma dúvida até aqui? Bom, mas a dúvida é boa. Então, sinal que vocês estão estudando, tem um lado positivo. Só não tem dúvida que não estuda. Então, quem não estuda não vai ter dúvida, porque, enfim, não vai saber onde estaria a resposta. Bom, passemos então do período de graça. Já trouxe informações que vocês, como já disse, vão verificar em outras hipóteses, mas fica aí a lembrança, artigo 137 e 138 da IN 77/2015. Vou trazer algo para vocês que eu já comentei, inclusive, tá? Vamos só relembrar aqui o seguinte. Conforme já disse para vocês, a lei trata de forma diferenciada a contagem do período de graça, nos termos do artigo 27. Alguns segurados têm direito a receber benefícios, tão somente pela comprovação da filiação, conforme nós vimos aqui algumas vezes a respeito da redação do artigo 27. O artigo 27 traz aquela hipótese de alguns segurados que não precisam demonstrar a existência sequer das contribuições, porque a responsabilidade não é deles. E vimos, por outro lado, que, por exemplo, quando se trata de contribuinte individual que trabalha por conta própria, ele precisa, pelo menos, da primeira contribuição sem atraso, artigo 27, inciso 2º, para poder começar a contar o período de carência. Tá? Então, ou seja, a cobertura é diferenciada de acordo com o tipo de segurado. O que eu quero dizer é, alguns segurados, para receber benefícios, bastarão provar que exerceram aquele tipo de qualidade segurada. Se for segurado empregado, basta comprovar a condição de segurado empregado, não importando a existência de eventuais recolhimentos. Se já trabalhar por conta própria, aí não. A sua cobertura, o seu direito de receber benefício vai estar condicionada tanto à existência de pagamento, quanto à regularidade desses pagamentos. Já falei para vocês também que contrato nulos, ao contrário do que até então nós sabíamos, gera sim direito previdenciário. O próprio INSS reconhece, conforme nós citamos ontem, e isso está no artigo 10, parágrafo 7º da IN, que diz que mesmo contratos nulos garantem a contagem do tempo previdenciário para todos os fins. Portanto, está superada aquela ideia de que contrato nulo só garante saldo de salário e FGTS. Tá? O próprio INSS, conforme a sua linha de orientação, diz que qualquer atividade desenvolvida por pessoa física de forma legítima garante a proteção previdenciária e não é diferente em relação a quem exerce atividade, embora por contrato nulo, conforme nós mencionamos ontem. Eis aqui o artigo 10 que a gente já leu ontem, razão pela qual eu vou passar por ele. Também, como nós já mencionamos, ainda falando do princípio da universalidade da cobertura e do atendimento,
se teve uma preocupação na ideia de trazer a maior quantidade de pessoas possível para a Previdência, para serem cobertas pela Previdência Social. Intervalo? Tá joia, vamos já parar. E nesse sentido, eu já falei para vocês que os microempreendedores individuais podem pagar 5% só sobre um salário mínimo, contanto que o faturamento seja de até 60 mil por ano, né? Da mesma maneira que nós temos as donas de casa também que recolhem somente 5%, com uma condição, que a renda da família dela seja de até 2 salários mínimos. Tá? A gente tem conceitos distintos. Para o microempreendedor individual, o faturamento tem que ser 60 mil para ele poder pagar 5%. Baixa renda para a dona de casa pagar 5% sobre um salário é a renda familiar de até 2 salários mínimos. Baixa renda para fins de LOAS é a renda abaixo de 1/4 do salário mínimo. Baixa renda, nós temos 4 conceitos pelo menos de baixa renda. É uma confusão, devia uniformizar, né? Para receber auxílio reclusão. Você lembra ou conhece auxílio reclusão? Auxílio reclusão, lembremos, tem uma grande confusão também sobre ele. Auxílio reclusão é um benefício previdenciário, portanto devido somente a segurados e seus dependentes. Conforme eu lhes disse ontem, dos 10 benefícios previdenciários, 2 são pagos aos dependentes. Dentre esses 2 é a pensão por morte e o auxílio reclusão. E o auxílio reclusão não é pago a todo segurado. A família, na verdade, não é o próprio segurado. Tá? O auxílio reclusão é pago aos dependentes do segurado de baixa renda. Então, quem tem que ser de baixa renda não são os dependentes, mas sim quem foi preso. E quem é baixa renda para fins de auxílio reclusão? Qual é o valor a ser considerado? Abaixo de 1/4? Até 2 salários mínimos? 2 petecas de coco? Bom, depois do intervalo eu lhes respondo, tá? Vamos parar. Depois eu lhe trago, inclusive, outras discussões que nós temos também sobre esses benefícios bem interessantes.